Meu querido irmão, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós estamos estudando no Catecismo de Heidelberg a oração do Senhor, e hoje é o domingo 48, e vai falar exatamente sobre esta petição que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso deve fazer parte da nossa vida como cristãos, é verdade, mas a gente precisa aprender o que o Senhor disse nesta oportunidade em que ensinou esta petição. Bom, eu vou ler do verso 9 até o verso 13 e depois nós vamos orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, fala conosco por meio da tua palavra e ensina-nos aquilo que devemos crer e fazer para viver e agradar ao Senhor. Dá-nos também esta bênção de fazermos isto, como temos aprendido. Assim oramos em Cristo, entregando a vida de todos nós nas tuas mãos, a começar em mim, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele é um dos evangelhos que foca de modo mais claro com relação ao reino de Deus. Isto fica evidente pelo número de vezes que ele toca neste assunto, mas especificamente por uma seção que está no capítulo de número 13, quando ali temos, logo no primeiro versículo, aquela tão conhecida parábola, que é a parábola do semeador. A partir daí, então, o Senhor Jesus Cristo vai não somente proferir esta parábola, mas explicá-la e trazer outras parábolas, todas elas versando sobre o reino de Deus. Então, você tem a parábola do joio, você tem a parábola do grão de mostarda, você tem a parábola do fermento e a parábola também do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, tudo isso são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo sobre o seu reino. Isto mostra, à luz desta percepção que é muito simples e bem clara, que o Senhor Jesus Cristo queria que nós aprendêssemos sobre o seu reino. Mas não somente isto, que como cidadãos do reino, nós aprendêssemos acerca deste reino e orássemos pelo progresso deste reino. E eu creio que em alguma medida, por exemplo, você ora pelo seu progresso pessoal, não é verdade? Então, oramos aqui hoje à noite pelo trabalho, pela questão material, outros pediram pela família. Então, isso é natural que se peça. E isso é uma parte daquilo que deve ser a nossa compreensão maior, que é exatamente sobre o reino de Deus. Então, eu, como servo do Senhor, eu preciso aprender a orar por estas coisas ordinárias, mas também preciso aprender a orar por aquilo que está acima daquilo que é ordinário, que é o reino do Senhor. Reino este, devo frisar, que nós fazemos parte por meio do Senhor Jesus Cristo. Lembremos que a nossa pátria é o quê? É celestial. Lembremos que Cristo disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, tudo isso mostra na Escritura que nós estamos neste mundo, mas somos cidadãos de um outro reino, somos peregrinos aqui. Então, nesta nossa jornada aqui na terra, nós devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo e orar pelo seu reino, reino do qual fazemos parte. E isso está presente, portanto, na oração que o Senhor nos ensinou, nesta que é a segunda petição. Veja bem que ele está aí: santificado seja o teu nome. E a segunda petição, verso 10, é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós vamos olhar sobre isso, né,
pensar sobre este assunto, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que o reino de Deus, preste bem atenção nisso, ele tem um rei. Quem é o rei do reino? O próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei do reino, ok? Se tem um rei, tem também súditos, servos, e nós somos os seus servos. E todo reino, ele tem também uma delimitação, aqui, contemplando a nossa limitação, né? Uma delimitação geográfica. No caso do reino de Deus, Deus é rei, tanto nos céus, quanto o quê? Quanto na terra. Esse reino tem uma temporalidade. O reino de Deus, e Deus é eterno, qual é o tamanho da temporalidade do reino de Deus? É um reino que de proporções eternas. Então, a gente precisa ter essa dimensão. Todavia, por conta da nossa limitação, a gente se restringe a este momento da nossa existência, mas vai muito além disso. Logicamente que nós não vamos orar para o que está para além daquilo que é o nosso conhecimento, porque isso cabe ao Senhor, mas aquilo que Deus nos dá e nos compete, a gente precisa aprender a orar. Então, ao olhar para essa petição, eu preciso ter essas limitações e essas compreensões que nos ajudam a orar acertadamente. A outra coisa importante que você precisa também perceber é que quando você está engajado em orar pelo reino de Deus, você está engajado num motivo de oração que é infalível. Você pode orar pelo reino de Deus, porque de fato este é um reino que prosperará. Nada impedirá o reino de Deus de ter o crescimento que Deus estabeleceu para ele ter. Então, se você quer orar por um motivo que vai ser realmente atendido, pode ter certeza que esse é um motivo que você precisa aprender a orar. Orar pelo reino de Deus, porque ele vai progredir. O reino de Deus vai crescer. E aí depois você pode até verificar as parábolas que citei agora há pouco, que você vai ver isso com muita clareza também. Então, é um motivo de oração que não é perdido. Pode orar, porque estará sempre de acordo com a vontade de quem? De Deus. Lembra que a gente sempre fica buscando isso? Meu Deus, será que esse pedido está de acordo com a sua vontade? Pois pode ter plena convicção que orar pelo progresso do reino de Deus certamente é um pedido que Deus quer que você faça diante dele e um pedido que será atendido. Mas aí vem a seguinte questão: quais são as coisas que, quando nós temos essa compreensão de reino de Deus, deveríamos colocar pensando no reino de Deus? Eu quero destacar, à luz da pergunta 123, 4 questões que eu e você precisamos aprender a orar quando falamos de reino de Deus, ok? Então, a primeira delas é a seguinte: eu preciso orar ao Senhor, rogando que Deus estabeleça o seu governo em todas as instâncias. É importante que a gente pense sobre isso. Por quê? Porque é possível que algumas pessoas olhem para o mundo como está, caótico, né? Com tantas tragédias, e questione se Deus está no governo. E você precisa saber que Ele está no governo de tudo, soberanamente agindo. Todavia, quando nós estamos aqui falando desta oração em função de que o governo de Deus seja estabelecido, é naquilo que ordinariamente nós estamos vendo e que de alguma forma o inimigo das nossas almas e seus agentes estão ganhando espaço. Mas não como um governo soberano, mas como um governo, preste atenção nisso, parasitário. Sabe a função de um parasita, né? Como é que o parasita age, né? Ele vai para um hospedeiro, se cola aquele hospedeiro e ele passa a sugar daquilo que não é dele, mas vive em função daquilo. Então você tem reinos parasitários. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor que venha o seu reino, que Deus estabeleça o seu governo, é para que o governo de Deus permeie todas as instâncias da nossa vida e da nossa sociedade. Por exemplo, nós oramos hoje à noite, não é? Pedindo o que fazemos costumeiramente pelas autoridades constituídas pelo Senhor. Por que nós oramos por isso? Porque nós queremos que em cada instância da nossa sociedade, em cada área da nossa vida também,
o Senhor Deus, o quê? Governe com os seus valores, com o seu modo de operar, de forma que a gente veja isso e isso nos alegre. Ok? Então é importante que isto que aconteça, ou seja, que eu me volte ao Senhor e deseje que Ele governe sobre tudo e todos. O catecismo vai dizer assim: governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos o quê? A ti. Então por que eu oro para que Deus governe? Para que eu veja cada vez mais as pessoas submetendo-se a quê? À vontade de Deus. Primeira razão. A segunda razão pela qual eu devo orar é o progresso do reino de Deus no que toca à conservação e crescimento da igreja. Ok? Conservação e o quê? Crescimento da igreja. Aí eu quero que você também traga à sua memória que um dos motivos de oração que nós oramos hoje foi exatamente pelas nossas congregações, pela igreja, pelos nossos concílios. Para quê? Para que haja mais pregação do evangelho, para que haja abertura de mais trabalhos, para que mais pessoas sejam convertidas. Então, quando eu oro por estas coisas, pelo reino de Deus, eu estou concordando com o Senhor no que diz respeito ao crescimento da sua igreja. Por isso eu preciso orar pela a conservação e o aumento da o quê? Da igreja. Abra sua Bíblia aí, por favor, e vamos ver alguns exemplos disso. Primeiramente, abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo de número 9. Abriram? Verso de número 31. Esse é um verso que Lucas registra o efeito da oração dos santos, feito nos capítulos anteriores, sobre o crescimento da igreja. Então, se você observar capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7 e 8, você vai ver pessoas que estão engajadas nesse movimento de orar pela igreja e crescimento da igreja. Quando você chega no verso de número 31 do capítulo 9, você tem o efeito disso, ou seja, aquela oração foi o quê? Respondida pelo Senhor. O reino de Deus está o quê? Crescendo. Leiam juntos o que é dito aí? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ó, reino de Deus o quê? Crescendo. Então nós precisamos orar para que Deus governe e as pessoas se submetam a Ele, e precisamos orar para que o quê? Para que a igreja de Deus, ela não somente seja fortificada, fortalecida, mas também ela o quê? Ela cresça cada vez mais. Orar por isso. Lembre de orar. Quando eu oro dessa forma, eu estou pedindo que o quê? Venha o teu reino. A terceira razão, irmãos, é que nós também precisamos orar quando há o estabelecimento do reino de Deus. E aqui eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, para a destruição das obras do diabo, todo poder contra Deus e seu povo, e todos os maus planos contra a sua palavra. Ok? Então eu vou orar para que Deus destrua as obras do diabo, todo poder contra Deus e contra o seu povo, e também todos os maus planos contra a sua palavra. Preste bem atenção nesses dois textos que eu vou ler com os irmãos, tá certo? Primeiro deles, Mateus 16, a partir do 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora veja o resto.
Também eu te digo que tu és Pedro, agora olhe bem, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão o quê? Então aqui não é aquela ideia que a igreja está parada e o inferno vem em cima da igreja, não. É a igreja que avança, mas ela vai ter barreiras, que ela vai ter que superar. O que eu, como crente, tenho que fazer? Orar para que estas barreiras sejam o quê? Superadas. Então aqui não é a igreja passiva esperando o inferno vir. É a igreja ativa, orando pelo crescimento, tem as barreiras e no poder do Senhor ela o quê? Supera essas barreiras. Quais barreiras? As criadas pelo inimigo. Esse é o primeiro texto que eu queria que você visse. É uma declaração do Senhor Jesus Cristo, onde ele diz que a igreja não terá a sua marcha impedida. Ela vai crescer. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora a questão é, você acha que há tentativa de Satanás para impedir o crescimento do reino de Deus? Sim ou não? Sim. Mas isso é só no Novo Testamento? Não. Abra sua Bíblia em Neemias, por favor. E vamos ver aqui. Lembremos que o reino de Deus, particularmente o povo do Senhor, está voltando do cativeiro babilônico e está empenhado na reconstrução dos muros, que é feito com Neemias, e a reconstrução do templo, que é feito com Esdras. Em Neemias capítulo 6, você tem um dos eventos que marcam essa ação do inimigo contra o reino de Deus. Tá bom? Então vamos ver Neemias 6, verso 1. É dito assim, ó: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me o quê? Mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate enviou-me pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão a carta aberta do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, quer ser o rei deles. Mais uma mentira, são tentativas. Mas aí vamos pular, por favor, verso 11. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, e para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Agora veja a oração dele, várias que Neemias realiza. Uma delas é essa: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram o quê? Atemorizar. Essa é a ideia de lembrar que é uma oração imprecatória. Então ele está orando: Senhor, o Senhor está vendo 5 vezes para eu parar, para não prosseguir. E ele não somente responde no sentido de dizer não vou fazer dessa forma, como também ele ora: Senhor, cuida dos meus inimigos, lembra-te deles. E Deus certamente haveria de lembrar. Então, quando eu quero o crescimento do reino, eu tenho que orar, pedindo a Deus que ele cuide dos inimigos. Isso é muito importante. Pastor, por quê? Efésios 6 diz: nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Lembre disso.
Nossa luta não é contra a carne e nem contra o quê? Sangue. Pense nisso. Então, por isso que eu tenho que orar, Senhor, venha o teu reino, que o teu governo se estabeleça, que a tua igreja cresça e que os meus inimigos sejam todos o quê? Derrotados. E não haja impedimento para o crescimento do teu povo, para a propagação da tua palavra. Quer ver uma oração simples? Por favor, agora vá para Colossenses, capítulo 4, bem rapidinho. Colossenses, capítulo 4. Abriu? Você abriu, olha a leitura que vou fazer a partir do verso 2. Colossenses 4, 2. Veja o apóstolo Paulo também orando, uma oração que aparentemente tem nada a ver com o reino de Deus, mas tem tudo a ver porque ele está pedindo o progresso da palavra de Deus, tá? Então, olha só. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Verso 2. Suplicar ao mesmo tempo por nós, também por nós. Agora veja bem, ó. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo o quê? Então, é uma oração em prol do reino de Deus. Senhor, dá condições de pregar a palavra. Ora, se a palavra de Deus é anunciada, e ela é a semente incorruptível, a única que faz com que o homem, através da ação do Espírito, seja regenerado, então eu preciso orar por isso. E ao fazê-lo, eu estou pedindo que o reino de Deus venha, por meio da sua palavra. Está claro isso aqui? Então, recapitulando. Primeiro, que o governo de Deus seja estabelecido, que as pessoas se submetam a ele, que haja conservação e aumento da igreja, portanto, o crescimento da igreja. Terceiro, que haja uma destruição das obras do diabo, todo o poder contra Deus e seu povo e todos os maus planos contra a palavra de Deus. Ok? Quarto e último motivo, pela plenitude do reino de Deus sobre tudo e todos. Por isso, voltando para Mateus capítulo 6, vai dizer: faça-se a tua vontade, assim na terra como aonde? No céu. Isso quer dizer, em todos os lugares, o meu desejo é que o reino de Deus seja pleno. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 28. Essa última petição é bem descrita através deste verso. Tá bom? 1 Coríntios 15, 28. Que diz assim, ó. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que é isso? É a plenitude do Senhor e do seu governo. Você ora por isso? Senhor, eu anseio por aquele dia em que o Senhor será tudo em todos, em que tudo estará sujeito ao Senhor. Precisamos orar por isso, irmão. Ao preparar esse texto, considerei algumas questões que eu queria que você pensasse como aplicação. A primeira delas, e que nunca é demais, ore. Se Cristo ensinou a orar, é porque eu e você precisamos o quê? Orar. Ore. Eu não creio que oração tem poder, tá? Como é um jargão aí, né? A oração tem poder. Não, a oração não tem poder. Quem tem poder é Deus a quem nós oramos. E Ele pode, com poder, responder. Ok? Agora veja. Isso não quer dizer que eu não devo orar. Eu preciso orar. E eu tenho que crer nisso. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera.
Eu preciso crer que Ele tem poder para me responder. Se Ele vai fazer, aí é outra coisa, mas eu preciso crer. Lembre que a oração é um perpétuo exercício da fé. Quando eu oro, eu tenho que demonstrar o quê? Fé. Em quem? Em Deus, em sua palavra, em suas promessas. Então, ore. Primeira coisa, está estudando sobre oração? Ore. O estudo sobre a oração não deve se tornar para mim apenas um assunto como outro qualquer, não. Tem que se tornar prático. Então, ore mais. Ore mais. Segunda coisa, aprenda a orar pelo reino de Deus, do qual você faz parte. Você não ora por seu negócio, por sua saúde, por sua família? Ore pelo reino. Você não é parte do reino? Ore pelo reino. Por exemplo, ore para que as pessoas da igreja sejam mais obedientes ao Senhor. Não é uma boa oração? Senhor, que nós, o teu povo, sejamos mais obedientes a ti, que a partir de nós, toda essa cidade se comprometa em obediência ao Senhor, em santo temor. Ore por isso. Isso é o quê? Que venha o teu reino. Expresso de que modo? Pela submissão à vontade de Deus. Ore por isso. Ore também, irmão, e não se esqueça disso, para que a igreja cresça. E parece uma coisa simples, né? Muito óbvia. Mas você sabe que tem gente que não quer que a igreja cresça? Dentre os crentes. Ah, pastor, não gosto de igreja grande, não. Igreja grande ninguém se fala, igreja grande ninguém se vê. Eu disse, pois bem, realmente, é possível que isso aconteça. Mas aí não vai crescer, não. Como é que vai ser agora? Não vai crescer por causa disso, porque você não vai falar com o povo. Você tem que falar com todo mundo, depende disso. Agora, se você gosta de um ambiente mais reduzido, em número de pessoas, porque você cumprimenta todo mundo, é outra coisa. Mas tem que orar para a igreja crescer, meu filho. Essa é a promessa que está lá no Antigo Testamento. O reino de Deus vai crescer. Aí você vai ser um impedimento, porque alguém vai sentar no seu lugar, porque você não vai conversar com as pessoas, você não vai conhecer todo mundo. Você tem que olhar para a igreja crescer. Isso é egoísmo. Então, ore para a igreja o quê? Crescer. Agora é crescer de modo saudável. É diferente, tá? Eu não estou dizendo para a igreja inchar. Eu estou dizendo para a igreja crescer. Crescer como? De modo orgânico. Solidamente doutrinada. Com unidade. Tem que crescer. Ore por isso. Venha o teu reino. Quanto maior a igreja for, dentro desse padrão que eu estou dizendo bíblico, melhor para a igreja, melhor para a cidade. Quanto mais o reino de Deus cresce, é melhor. Um exemplo. Observe os lugares que não tem igreja. Como que eles são? Estou falando de igreja saudável, né? Como que são? Economicamente, moralmente, politicamente, educacionalmente. Observe. Não é à toa que a máxima era igreja, escola, hospital. Para priorizar as grandes áreas da vida humana. Cresça. Para ser sal e luz no mundo. Ore por isso. Agora, ore também contra as investidas do maligno. Ore por isso. Ou você acha que o inimigo das nossas almas não quer e tem tentado atentar contra nós? Está te dando até um sono agora para você não ouvir? Fechando seus olhos, se brincar, ele está aí, ó. Para você não ouvir, fechando seus olhos, lhe tentando tudo que é jeito.
na sua casa, no seu trabalho. Porque se você não for um bom cristão, isso vai ser um mau testemunho, isso vai impedir o crescimento do reino em alguma medida. Pense sobre isto e ore por isto. Senhor, não deixa que o maligno nos toque. Que nós possamos ficar livres disto. Pense sobre isto, meu filho. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida é o diabo, não, tá? Mas creio que ele existe e age. E tem agido. E você precisa entender isso. Porque senão eu tenho que tirar Efésios capítulo 6 da minha Bíblia, eu tenho que tirar 2 Coríntios 10 da minha Bíblia, porque lá ele está dizendo isso. Apocalipse todo. Há uma realidade espiritual que eu não posso fechar os olhos para isso. Por isso, Senhor, venha o teu reino e dá conta dos nossos inimigos. Meu inimigo não é João, não é Joaquim, não é Maria. Meu inimigo eu sei quem é, e você precisa saber também. E por fim, quão bom será se a plenitude do reino de Deus vier sobre nós. Tem 2 momentos na Bíblia em que você pode ter um flash disso. Um é antes da queda. Era bom? Era muito bom. E o outro é após a vinda do Senhor e o seu juízo. Contemplou como é a Jerusalém celestial? Viu a bonança que há lá? Agora imagine o reino de Deus sendo estabelecido e quão bom seria para nós. Quero finalizar trazendo para os irmãos uma frase que eu ouvi esta semana de um professor. Ele disse assim: a igreja é na terra, a igreja é na terra o mais próximo do céu que você pode ter. Aí eu pergunto a você, será que isso em parte não está acontecendo porque nós temos orado pouco pelo reino? Pense sobre isso, meu filho. Porque no dia em que você não tiver mais vontade de vir para a igreja porque ela se conformou com o mundo, tem algo muito errado. Muito errado. E que precisa ser urgentemente mudado. Por isso, se você é crente, é cidadão do reino, ore. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude.